Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de eletrônica, parte de circuitos elétricos, e hoje nós vamos responder a atividade que foi passada sobre os circuitos que foram desenvolvidos aqui. Então, a atividade foi a seguinte: calcule a resistência equivalente, a corrente total e a tensão em cada resistor do circuito. Aqui, como pode notar, foi o mesmo circuito que nós fizemos na protoboard, e com dois resistores de 100 ohms ligados a uma fonte de 12 volts. Então, primeiro que nós podemos observar aqui, os resistores estão ligados em paralelo. Se estão ligados em paralelo, apenas uma corrente, como foi colocado aqui, uma única corrente percorre os dois resistores. O valor da corrente é igual para os dois resistores. Para calcular a resistência equivalente, utilizamos a fórmula REC, que é resistência equivalente, igual a R1 mais R2. Ou seja, quando trabalhamos com resistores em série, a resistência equivalente é igual à soma dos resistores do circuito. Então, sendo R1 o primeiro resistor, 100, R2 o segundo resistor, também de 100, a resistência equivalente, 100 mais 100, daria 200 ohms. Para calcular a corrente elétrica, utilizamos a fórmula dita pela lei de Ohm, que a corrente é igual à tensão sobre a resistência elétrica. Então, sendo a tensão, utilizando a tensão total de 12 volts e a resistência equivalente, a resistência total do circuito, de 200 ohms, foi calculado aqui, encontramos a corrente de 0,06 ampere. Então, recapitulando, calculamos a resistência elétrica, resistência equivalente do circuito, ou seja, esse circuito poderia ser substituído, esses dois resistores de 100 ohms poderiam ser substituídos por um único resistor de 200 ohms. Então, calculamos a resistência equivalente, logo após calculamos a corrente elétrica, que é igual para todos os resistores. Então, para o cálculo utilizamos a resistência total, deu 200 ohms, e a tensão do circuito, tensão total, que é 12, ou seja, a tensão da fonte de alimentação. 12 dividido por 200 dá 0,06 ampere. Essa é a nossa corrente. Então, nós já temos a resistência equivalente, 200 ohms, a corrente do circuito, que é 0,6 ampere. Agora precisamos encontrar a tensão 1 e a tensão 2, ou seja, a tensão no primeiro resistor, que é o V1, e a tensão 2, V2, a tensão no segundo resistor. Para isso utilizamos também a fórmula da lei de Ohm, que é V igual a I vezes R. Nesse caso, como nós estamos calculando uma tensão em cima de um resistor, em cima do primeiro resistor, em cima do segundo resistor, utilizamos a resistência de cada um dos resistores. A corrente ela é a total. Por quê? Porque a mesma corrente que passa aqui é a corrente que passa aqui. Então não há alteração de corrente. Então a corrente que iremos utilizar é a calculada anteriormente, de 0,06 ampere. Então, V1 é igual a I vezes R1. V1 é igual a 0,6 da corrente e 100 do primeiro resistor. V1, tensão, é igual a 6 volts. Então, sabendo que a corrente é igual no próximo cálculo para V2 e a resistência também é igual, então podemos dizer que V1 é igual a V2. Então, se V1 é igual a V2, V2 é igual a 6 volts. Então, para a questão de número 2, também utilizei o circuito
produzido na aula passada, onde coloquei dois resistores em paralelo, ligados a uma fonte de alimentação de 12 volts, um resistor de 1000 ohms e o outro resistor de 4700 ohms. Podemos observar que eu coloquei aqui algumas setas simbolizando o sentido da corrente elétrica e a sua divisão. Então, ela sai da fonte e quando chega nesse ponto ela se divide. Uma parte vai para o resistor de 4700 ohms e outra para o de 1000 ohms. E logo após, nesse ponto, elas se encontram. Ou seja, essa corrente é igual a essa corrente que sai da fonte, pois é a mesma que logo após se encontrou aqui nesse ponto. Então, eu pedi para que calculasse a resistência equivalente e a corrente em cada resistor do circuito. Lembrando, a tensão em circuitos em paralelo, a tensão é igual para todos os resistores. Nesse caso, a fonte está também em paralelo com os resistores. Os dois resistores estão em paralelo. Então, a tensão dos resistores é igual à tensão da fonte, ou seja, 12 volts. Então, para calcular a resistência equivalente, utilizei a fórmula REC igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, ou seja, produto sobre a soma, produto pela soma. Então, o R1 colocamos como de 1000 ohms e o R2 como de 4700 ohms. Calculamos, multiplicamos em cima e somamos embaixo. A multiplicação deu 4.700.000. A soma deu 5.700. Dividimos, que deu 824,56 ohms. Então, essa é a nossa resistência equivalente do circuito. Ou seja, esses dois resistores eles poderiam ser substituídos por um resistor de 824,56 ohms, que é o equivalente do circuito. Então, continuando, a corrente elétrica, como vimos, também pode ser tirada através da lei de Ohm. Fica tensão sobre a corrente elétrica é igual a tensão sobre a corrente. Então, para I1, no caso seria a corrente 1, corrente que desce sobre o resistor 1, utilizamos V sobre R1, ou seja, utilizamos o resistor 1 para achar a corrente 1. Então, 12, que é a tensão no resistor 1, sobre 1000, que é a resistência do resistor 1. E 1 é igual a 0,012 ampere, ou 12,12 miliampere. Também estaria certo, reduzimos o número. Então, para encontrar I2, já utilizamos a mesma tensão da fonte, pois é a mesma tensão em cima do resistor de número 2, e utilizamos 4.700 ohms, que é o valor do resistor 2. Fazemos a divisão, que dá 0,0025 ohm, ou 25 ampere, ou 2,5 miliampere. Para calcular para miliampere, ou pode vir uma, duas, três casas da vírgula, a vírgula viria para cá, ou simplesmente multiplicaria por 1000. Multiplicou por 1000, 2,5 miliampere. Se quisermos também achar a corrente total, que não é pedido na questão, poderíamos fazer de duas formas. Poderíamos utilizar 12 volts, que é a tensão da fonte, com o REC, o resistor equivalente anterior calculado, aqui, de 824,56. Utilizaríamos essa fórmula, ou seja, ficaria 12 dividido por 824,56. E assim obteríamos a corrente equivalente, a corrente total do circuito. Mas podemos simplesmente somar as duas correntes, a corrente que passa pelo resistor
corrente que passa pelo resistor de número 1 e o corrente que passa pelo resistor 2, pois elas são a mesma que sai da fonte, a mesma que se encontra aqui. Então, I1, 12 mA, mais I2, 2,5 mA, é igual a 14,5 mA. Então, essa seria a nossa corrente total do circuito. Então, até a próxima. Fique com Deus. Qualquer dúvida, só nos chamar.